Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e dando continuidade ao meu projeto de leitura bíblica, farei leitura da Nova Bíblia Viva, lendo o livro de Ezequiel, hoje a partir do capítulo 23. Ezequiel 23, aqui nesta tradução, começa da seguinte forma no versículo 1. Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, havia duas mulheres, filhas da mesma mãe. Ainda jovens, no Egito, elas se tornaram prostitutas. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram apalpados. A mais velha se chamava Oholá e a mais nova Oholibá. Na verdade, Oholá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Casei-me com elas e tiveram filhos e filhas. Mas, sendo minha esposa, Oholá me traiu e foi dar seu amor aos assírios, seus vizinhos, adorando seus deuses. Esses assírios, governadores e comandantes, eram todos belos jovens vestidos de azul, montados em velozes cavalos. Oholá se entregou como prostituta aos melhores jovens da Assíria, cometeu seus pecados imorais com eles. Cheia de desejos, ela adorou os ídolos da Assíria. O seu hábito de se entregar como prostituta não ficou no Egito, quando ela saiu de lá. No Egito, ela se entregava aos carinhos dos egípcios. Eles tiraram a virgindade de Oholá, que ficou impura com toda essa imoralidade. Como castigo, eu a deixei completamente indefesa nas mãos dos seus amantes, os assírios, por quem ela sentia tão fortes desejos. Eles mostraram ao mundo a sua nudez, arrancando a sua roupa. Levaram presos seus filhos e filhas e, depois, a mataram à espada. Assim, a sua triste fama ficou conhecida pelas outras mulheres, a infiel que foi castigada com justiça. Sua irmã, Oholibá, mesmo vendo o triste fim de sua irmã, continuou cometendo os mesmos pecados. Na verdade, na sua prostituição, ela foi ainda mais depravada do que a sua irmã. Ela sentiu o fogo da paixão pelos assírios, príncipes e governadores bem vestidos, montados em belos cavalos, homens bonitos que atraíram a sua atenção. Vi que o caminho de Oholibá era igual ao de Oholá. Vi que ela também era uma prostituta, impura e infiel. Mas Oholibá rebaixou-se ainda mais que sua irmã, pois apaixonou-se por desenhos na parede, figuras de caldeus com belos uniformes vermelhos, cintos largos e turbantes de pano fino cobrindo suas cabeças. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Vendo os desenhos, sentiu grande desejo de ter os caldeus como amantes. Para conseguir isso, mandou uma embaixada à Babilônia. Então os babilônios foram procurá-la e se deitaram com ela, deixando Oholibá mais impura do que antes. Mas, depois de se entregar a seus amantes, Oholibá ficou com ódio deles e os abandonou com nojo deles. Por causa de toda a sua infidelidade e imoralidade, eu me separei por completo dela, como já tinha acontecido com sua irmã. No entanto, ela aumentou mais e mais a sua prostituição, lembrando a sua mocidade no Egito, onde havia se tornado uma prostituta. Sentiu novamente desejo pelos seus antigos amantes, os egípcios, fortes e viris, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, ela matou as saudades da sua juventude quando se entregava aos egípcios. Lá seus seios foram apalpados e ela perdeu a sua virgindade. Por isso assim diz o soberano, o Senhor: transformarei em inimigos os seus antigos amantes, que você abandonou depois de se entregar a eles. Eles a cercarão, vindo contra você por todos os lados. Virão os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa. Virão junto com eles os assírios, belos príncipes e governadores, soldados famosos, todos montados em cavalos. Eles virão do norte para atacar você com carros de guerra, carroças cheias de armas e um grande exército. Você será cercada por soldados bem armados, protegidos por escudos e capacetes. Eles cumprirão o meu julgamento à sua maneira, matando e destruindo sem piedade. Mostrarei toda a ira do meu zelo
através deles. Seus antigos amantes a destruirão, cheio de ódio. Eles cortarão o seu nariz e suas orelhas. Quem escapar com vida será morto logo depois do cerco. Levarão seus filhos e filhas para longe como escravos. O que sobrar dessa destruição acabará sendo queimado. Eles arrancarão seus belos vestidos e tomarão as suas lindas joias. Assim eu vou acabar com a imoralidade e prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você nunca mais sentirá saudades do Egito e de seus ídolos. Pois assim diz o soberano Senhor: eu a entregarei nas mãos dos seus inimigos, dos antigos amantes que você abandonou, cheia de ódio e de nojo. Eles vão castigar você, carregados de ódio. Roubarão todas as suas riquezas pelas quais você trabalhou. Eles a deixarão despida, nua e envergonhada diante de todo mundo. Todos ficarão conhecendo sua prostituição e sua imoralidade. Tudo isso vai lhe acontecer porque você se prostituiu, confiando no poder de outras nações, contaminando-se com os seus ídolos. Você seguiu os passos de sua irmã, e por isso eu lhe dei o mesmo destino que dei a ela. Assim diz o soberano, o Senhor. Você terá o mesmo destino de sua irmã, a destruição completa, a destruição total. O mundo inteiro rirá de você, porque será muito grande o castigo que vai receber. Tal como aconteceu com Samaria, sua irmã, você se arrastará como um bêbado, sofrendo golpe após golpe, destruição sobre destruição. Este será o seu destino. Você beberá da taça do meu furor, beberá até a última gota. Mastigará os cacos, e com eles rasgará os seus próprios seios, no mais completo desespero. Eu, o soberano, o Senhor, falei. Agora, assim diz o soberano, o Senhor: este será o resultado de você ter me esquecido e desprezado. Pagará caro pelos seus pecados de traição e imoralidade. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará o Olá e o Olibá? Diga claramente quais foram os seus terríveis pecados. São culpadas ao mesmo tempo de adultério e assassinato. Elas me traíram com seus ídolos e assassinaram seus filhos, meus filhos também, oferecendo-os como sacrifícios aos seus ídolos. Ainda mais, ao mesmo tempo encheram o meu templo de ídolos e desrespeitaram meus sábados. Depois de sacrificarem seus filhos aos ídolos, vinham ao templo para o profanar. Assim, elas transformaram o meu templo num lugar impuro. Além disso, mandaram vir de longe homens de outras nações, embaixadores de nações poderosas. Mandaram grupos pedindo que viessem a Jerusalém e Samaria. Para ficar mais atraentes para os convidados, vocês tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Estenderam-se num belo sofá, com uma mesa farta à sua frente, onde estavam o meu óleo e o meu perfume. Do seu quarto vinha o barulho de uma festa imoral, com homens bêbados e rudes trazidos do deserto se divertindo, colocando pulseiras e coroas preciosas nas mãos e cabeças das duas irmãs. Então eu disse sobre a prostituta, gasta pelo adultério: não há jeito mesmo. Ela continuará a ser prostituta até morrer. As nações mais indignas continuaram a dormir com Jerusalém e Samaria, como quem frequenta a casa de uma prostituta. Elas são mesmo prostitutas sem vergonha. Por isso, serão castigadas com justiça, conforme manda a lei. Serão castigadas por homens escolhidos por mim, porque foram assassinas e prostitutas. Assim diz o soberano, o Senhor: trarei um grande exército para destruir essas duas irmãs prostitutas. Elas serão destruídas e as suas riquezas serão saqueadas. A multidão as apedrejará e depois as cortará em pedaços com suas espadas. Os seus filhos e filhas serão mortos e suas casas queimadas. Assim eu acabarei com a prostituição e a imoralidade na terra. As outras mulheres aprenderão a lição e terão medo de fazer o mesmo. Vocês receberão um castigo justo pela sua infidelidade, porque por esse pecado de adorar ídolos. Assim saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 24. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, o Senhor me enviou outra mensagem.
Filho do homem, anote esta data, porque hoje o rei da Babilônia começou a sitiar Jerusalém. Use uma ilustração para mostrar a esses rebeldes de Israel o meu plano e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ponha uma panela ao fogo e encha de água. Depois coloque dentro dela pedaços da melhor carne de carneiro que encontrar. Coxas, quartos dianteiros, enfim, a melhor carne com osso. Escolha para isso as melhores ovelhas do rebanho. Coloque lenha sob a panela, faça a água ferver e cozinhe a carne e os ossos. Porque assim diz o soberano, o Senhor. Ai da cidade assassina, você está condenada. Você é uma panela completamente enferrujada por dentro, cuja ferrugem não desaparecerá. Por isso, tirem os pedaços de carne da panela, pedaço por pedaço. Tirem todos eles, sem fazer diferença. Pois o sangue que ela derramou está à vista de todos. O sangue do inocente deixou sua marca nas rochas nuas. Ninguém se preocupou em esconder esse crime tão terrível. Eu mesmo fiz desse sangue ficar à vista, exigindo um castigo aos criminosos, exigindo a minha vingança contra ela. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. Ai da cidade assassina, você está condenada. Eu ajuntarei um grande monte de lenha debaixo dela. Ajunte muita lenha, acenda o fogo, cozinhe bem a carne e, quando o caldo estiver bem grosso, esvazie a panela e queime os ossos, reduzindo-os a cinzas. Então, coloque a panela vazia sobre as brasas, para o metal ficar bem quente e as impurezas e as ferrugens se desprenderem dela. Mas isso não adianta, a ferrugem não sai, nem mesmo com o fogo mais quente. Ora, essa ferrugem é a sua imoralidade, a sua prostituição espiritual. Eu quis purificá-la, mas você se recusou a ser purificada. Por isso, você será destruída com impurezas e tudo sem ser purificada. Assim a minha justiça irá ser a minha justa ira será cumprida contra você. Eu, o Senhor, falei. Não voltarei atrás, não mudarei os meus planos, não terei piedade. Você será julgada de acordo com os seus pecados, conforme o caminho errado que escolheu. Palavras do soberano, o Senhor. E o Senhor falou comigo mais uma vez, dizendo: Filho do homem, com um único golpe eu vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Apesar disso, você não vai chorar por ela em público, nem vai se lamentar ou derramar lágrimas por ela. Sofra calado, longe de outras pessoas. Quando ela for enterrada, não deixe haver choro nem lamentação. Não use roupa de luto. Não descubra sua cabeça nem ande descalço. Não aceite a comida trazida pelos amigos em sinal de consolo. Anunciei a mensagem do Senhor ao povo pela manhã. Naquela mesma tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte fiz tudo o que o Senhor havia mandado. Então começaram a me perguntar: o que significa o que você anda fazendo? O que quer dizer com tudo isso? Eu respondi: o Senhor me mandou dizer ao povo de Israel: diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: destruirei o meu templo de que vocês tanto se orgulham, o templo tão lindo que vocês tanto amam. E seus filhos e suas filhas que ficaram em Judá serão mortos na guerra. Vocês devem fazer exatamente o que eu fiz. Não demonstrarão sua tristeza, nem aceitarão as comidas trazidas pelos amigos em sinal de consolo. Não usarão roupas de luto, não descobrirão as cabeças, nem andarão descalços. Não chorarão em público, não se lamentarão. Vocês devem chorar, isto sim, pelos seus próprios pecados. Devem lamentar uns pelos outros, pelos pecados que cometeram. O Senhor disse: Ezequiel servirá de exemplo. Tudo o que vocês viram o profeta fazer, façam também. Quando essas coisas acontecerem, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Filho do homem, no dia em que eu acabar de tirar dos habitantes de Jerusalém o motivo de seu orgulho, sua alegria e esperança, o prazer dos seus olhos e também os seus filhos e filhas e suas filhas, nesse dia um homem conseguirá escapar e virá ao seu encontro para dar a notícia pessoalmente. No dia em que ele chegar, você vai recuperar sua voz e poderá conversar normalmente com ele. Você será um símbolo para o povo de Israel, e os israelitas saberão que eu sou o Senhor. Leitura dos capítulos 23 e 24, aqui do livro de Ezequiel, na Nova Bíblia Viva.
Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.